tem diversas maneiras de fazer uma IA performar melhor. Pode dar uma base de conhecimento para que ela possa consultar quando ela tiver dúvidas. Tu pode treinar a IA em cima dos teus próprios dados, aumentando a performance com essa personalização, mas de longe a maneira mais eficiente de fazer isso é com engenharia de prompt. Ou seja, tu vai dizer para a IA de forma que ela entenda bem o que ela precisa fazer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu criei o meu engenheiro de prompt pessoal via o Gen do Google, que é parecido com o Custom GPT da OpenAI. Como de costume, uma rápida olhadinha de como é que esse processo funcionou. A primeira coisa que eu fiz foi juntar fontes. Eu juntei vários PDFs sobre engenharia de prompt, alimentei para uma ferramenta chamada NotebookLM, montei um resumo de qual seria uma boa maneira de montar esses prompts e peguei esse resumo, essa estrutura que eu montei, dei uma aprimorada e passei para o Gen do Gemini para criar uma maneira automática de dar o kickoff, fazer aquela primeira versão do prompt. E aqui eu quero mostrar, antes da gente entrar nos detalhes, algumas outras ferramentas bacanas de como entender melhor a fazer essa parte de engenharia de prompt. A primeira é da Anthropic. A Anthropic é quem faz o modelo chamado Claude. E eles têm um espaço aqui de documentação com várias informações legais sobre como fazer engenharia de prompt. Fica tudo separado de forma bonitinha aqui. Qual é a vírgula aqui? Cada um vai fazendo uma engenharia de prompt pro seu modelo em específico. É possível que, de forma geral, o que a Anthropic escrever aqui e falar que funciona bem no Claude também funcione bem nos modelos da OpenAI e do Google, mas não é uma garantia. Então, como eu não uso os modelos deles como regra, eu preferi focar nas documentações da OpenAI e do Google. Outra ferramenta que é bem legal e eu vou mostrar aqui para vocês, mas não vou entrar em detalhes no vídeo, é o Prometheus. O Prometheus é um IDE para engenharia de prompt. Então, é possível colocar o teu prompt quebrando ele em pedacinhos, e eu vou mostrar a estrutura depois desses pedacinhos para ficar mais claro, e testando pequenas variâncias entre cada um desses pedaços para ver qual que traz as melhores respostas. E é possível comparar as respostas lado a lado para ver o que está gerando os melhores resultados. Então é possível tanto criar um prompt bem mais refinado, quanto estimar valores, quanto tempo vai demorar para efetivamente uma resposta sair. E para os modelos da OpenAI é tudo de graça, só precisa usar a tua chave, então o uso é tu que paga. Daí tem outros formatos aqui que tem mais modelos disponíveis, mas também usando a tua chave. Sem mais delongas, vamos lá. Peguei 4 documentações aqui, 3 da OpenAI e uma do Google, que são o guia de Prompt Engineering para o GPT 4.1, melhores práticas para modelos de reasoning e geração de texto e prompting, que é um guia geral da OpenAI. Eu só fui no site, salvei em PDF e tá pronto. E esse aqui é muito bacana de ler com calma. Ele é o guia de Prompt Engineering do Google. E eles têm várias técnicas de Prompt Engineering, várias mesmo, melhores práticas. Enfim, é um guia bem completo, por isso que eu peguei 3 da OpenAI e só um do Google, porque esse é o super guia deles. Peguei todas essas informações e joguei no NotebookLM. O NotebookLM, para quem não conhece, é uma ferramenta bem legal para tu poder conversar com os teus PDFs, mas de uma forma um pouco mais elaborada do que em outras ferramentas. Isso porque aqui no NotebookLM ele sempre faz referências. Então, esse aqui não é o histórico da primeira vez que eu montei, mas eu tentei replicar o que eu tinha feito à época. E vocês podem ver aqui que eles sempre colocam umzinho aqui, ou um outro número, 2, 3, porque ele faz referência aonde exatamente ele tirou essa informação que ele está te dando. Então, se tu lê alguma coisa que parece, putz, isso aqui não está muito certo, é só clicar aqui e dar uma lida no conteúdo original para ver de onde ele tirou. E isso é muito bacana. Os limites especificamente dele, acho que aceita até 200 arquivos. Ele aceita bastante coisa, até para colocar documentos do teu Drive. Então, na medida que tu vai atualizando no Drive, ele atualiza aqui dentro também. E ele tem mais ferramentas do que só esse chat. Vou mostrar elas rapidamente. Ele pode criar um mapa mental, então que pode ir se clicando aqui para abrir, e se tu clica especificamente dentro de um desses itens, ele te dá uma descrição diretamente no chat. Eu não acho muito útil os mapas mentais, pelo menos ainda não está muito legal.
Ele também tem uma ferramenta de resumo, então se tu sobe várias documentações e tu quer gerar uma documentação só em cima delas, tu pede para ele fazer um resumo e fica bem mais curta mesmo do que seria essas todas as documentações. Outro formato que é bem bacana, ele cria um FAQ de perguntas frequentes, em que pode ser consultado, e inclusive, dependendo do prompt que tu entregar, tu pode pedir para ele criar exercícios. Então, imaginando que tem uma aula, um conteúdo que tu queira passar para alunos, tu pode jogar ele aqui dentro e pedir para ele fazer exercícios, e os exercícios vão ficar bem bacanas. E a última coisa, e a parte mais legal, é o resumo de áudio. Ele cria um podcast baseado nos documentos que tu colocou. E, inclusive, tu pode personalizar, dizendo para ele, putz, quero que tu foque mais nessa parte ou nessa outra parte do documento, para que ele traga uma coisa mais ou menos específica ou completa, onde tu quiser. Eu vou dar o play aqui. Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: engenharia de prompt. Temos aqui uns guias bem legais do Google sobre o Gemini e também da OpenAI falando do GPT 4.1 e daqueles modelos open deles. A ideia, né, é entender como criar esses comandos, os prompts, para tirar o máximo dessas IAs. Porque, como diz um dos guias, olha, qualquer um faz um prompt, mas fazer um que funciona mesmo, aí já é outra história. E o que é muito legal é que tem duas vozes, então efetivamente é um podcast com duas pessoas conversando. Claro, se tu quiser, tu pode botar que é só uma pessoa falando também. Mas, enfim, feitas as apresentações dessa ferramenta, como que eu montei aqui com o Notebook LM? Eu fiz um pedido simples, assim, sem nenhuma grande estrutura, só para ele criar um template de prompt contendo as melhores práticas. E aí ele foi lá e me explicou, ó, um template, putz, primeiro tem que ter as configurações do modelo. Aqui ele está pensando isso porque na documentação eles recomendam que todas as vezes que tu vai modificando o teu modelo, tu vá salvando as versões V1, V2, V3, V4. Isso para facilitar tu saber, putz, lá na V3 ele dava uma resposta muito boa para determinado tipo de pergunta, mas agora na V7 ele não está dando para essa pergunta, mas está dando para todo o resto. Como tu tem todo o histórico de todas as modificações que tu fez, tu pode só voltar para V3 e tentar fazer a engenharia reversa para entender o que mudou da V3 para a V7 que fez piorar esse cenário em específico. E aí ele vai dando várias opções assim de informações para tu cadastrar em cada versão. E aqui efetivamente ele chegou na estrutura do prompt. Então ele faz aquele role prompting, né, do início, de dar um papel para a IA, o contexto da IA, instruções gerais, exemplos para tu dar o few shot, né, de dar algumas maneiras que ele deve responder, o formato de saída, mas é muito melhor configurar isso aqui diretamente no código, naquele Structured Outputs que tem tanto do Google quanto da OpenAI. Eles garantem uma saída muito melhor, mas ainda assim vale a pena dar um reforço no prompt em si. Coisas que poderiam ser adicionadas, por exemplo, que dia é hoje, onde que esse agente tá, para ele saber fazer respostas locais, qual a língua que esse agente tem que responder, enfim. E aqui ele traz mais algumas sugestões de pós-processamento. Eu pedi especificamente para ele criar um template mais específico só da parte do prompt, para facilitar o copia e cola, mas ele é muito mais um agente conversacional, então que tu vai perguntar coisas, ele vai te responder, do que um agente que vai fazer uma formatação bacana, que tu possa só copiar e colar. Então, depois de algumas idas e vindas, eu cheguei efetivamente no Prompt Engineer. O Prompt Engineer é baseado no Gen, do Gemini, que é um Custom GPT. Em essência, tu pode alimentar ele com instruções específicas e uma base de conhecimento, a mesma que eu usei aqui no Notebook LM, só para garantir que ele pode buscar na fonte original, conforme necessário, e criei instruções personalizadas aqui para ele. Nessas instruções, eu só dou o papel desse prompt, a tarefa dele, que é utilizar o modelo que eu criei com a ajuda do Notebook LM para poder ter um início do fluxo, e pedir, esse aqui foi bem importante, que todo o texto saísse num único bloco, o prompt inteiro num único bloco, para facilitar copiar e colar para outro documento e então editar. E aqui está todo o modelo que eu criei, com as tarefas, as ações, formato de saída, contexto, exemplos, espaços de raciocínio, e aqui vai, dependendo se tu vai usar um agente ou não, se é mais simples, se é mais complexo, formato de saída, notas, e especialmente eu coloquei aqui na tarefa que ele pode fazer perguntas exploratórias para entender melhor o problema. Esse agente que monta prompt vai montar um agente
que monta prompts, agora baseado nessa metodologia aqui. E então a gente colocaria nessas instruções essa segunda versão do prompt montada pelo próprio agente. Não fui tão longe, não achei que precisou. Com o 2.5 Pro e essa estrutura, depois eu colo na descrição especificamente como é que ficou o prompt, mas só isso aqui já trouxe resultados bem bacanas. E aí, que é o tema do próximo vídeo, estou criando um agente que vai fazer atendimento de um restaurante. E aqui, especificamente na parte do agente, eu queria a ajuda dessa ferramenta em específica para montar o prompt de forma facilitada. E aí escrevi a FAQ com as informações do restaurante e ele traz um prompt só para copiar e colar aqui dentro. Então coloquei aqui, preciso informar ao agente o dia de hoje, o número de limite de reservas para o dia atual, onde posso colocar isso no prompt. Saiu a resposta e curiosamente ele usou exatamente a mesma estrutura que eu estou utilizando no agente do N8N ali. Então ele criou um contexto atual em que pode-se colocar as informações como a data de hoje, número máximo de reservas, quantas reservas já foram realizadas hoje. Inclusive, a maneira mais elegante que eu achei de resolver, lembrando que quanto menos é mais aqui no prompt, essas duas linhas eu só coloquei número de reservas remanescentes para hoje. Então, ele só tem uma informação para não precisar pensar muito. E daí dá só para ficar indo e vindo aqui, ele já montou o prompt completo e atualizado aqui embaixo. Só copiar, colar, eventualmente fazer alguns ajustes conforme teus testes. Pode usar o Prompt Mifius para fazer uma coisa ainda mais elaborada, se for um serviço super crítico ou que precisa seguir um script, alguma coisa mais peculiar. E pronto, vai ter um agente que monta prompts para os teus agentes. Então aquela primeira dificuldade da largada de montar todo o prompt com cada uma das etapas, ele já facilita. Isso não substitui o trabalho de depois efetivamente melhorá-lo. Ele só quebra aquela inércia inicial de montar a versão 1. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. E para ver como exatamente que ficou essa build do N8N, se inscreve porque vai ser o próximo vídeo.